alunos do nono ano, estamos aqui de volta para fazer esse gabarito comentado dessa folhinha aí que vocês receberam para o estudo dessa semana. Essa folhinha aqui é de interpretação de texto e colocação pronominal. A gente já vai começar, lembrando que esse primeiro texto aí, ele tá um pouquinho pequeno e eu vou dar um reforço aqui na leitura, ok? Vamos lá. A violência assume, antes de tudo, um caráter de experiência cotidiana, como vítima ou testemunha, ou através dos meios de comunicação, transformando em voyeur o habitante da metrópole, convive com ela no seu dia a dia. Houve casos e conta casos vividos, presenciados ou referidos por outros. Comenta o que lhe vem através da imprensa. Se espanta, se digna e se apavora. É público e coautor do discurso sobre a violência. Ao mesmo tempo, fala dela com a mesma familiaridade com que discute o custo de vida, o preço das passagens de um ônibus e o resultado do futebol. E tem medo, sabe que a violência existe, acredita nela, pode até desenvolver teorias a respeito de suas causas, mas dificilmente se acostuma com ela. Assusta-se sempre que se vê atingido pelos seus súbitos aparecimentos. Por isto, a visão da violência é a de uma fatalidade iminente, mas que ataca de surpresa. Assusta porque é visível e porque pode se apresentar a qualquer instante. Nos assusta já que vemos a todo momento. Então a gente fez aí a leitura do texto, né? Aí embaixo, grifadinho, vocês têm o vocabulário de voyeur como observador, fatalidade é algo que não se pode evitar, e iminente que está a ponto de acontecer, tá? No vocabulário, essas palavras que estão marcadas, ok? Vamos dar início lá na primeira questão. Vamos à primeira questão aí. No primeiro parágrafo, afirma-se que a violência nas cidades assume um caráter de experiência cotidiana. Com base no texto, pode-se dizer que os habitantes dessas cidades não se incomodam com ela. Por quê? Não, a gente não pode dizer isso, né, gente? Espera-se que vocês tenham entendido isso. Temendo serem surpreendidos a cada momento, a qualquer momento por ela, pela violência. Vamos aí no número 2, na segunda questão. A que termos em destaques na frases a seguir fazem referência? Então, vocês têm um termo de destaque, a que esse termo faz referência? Muito importante essa questão. Reescreva-as substituindo os pelas palavras a que se referem. Então, na letra A, a gente tem, comenta o que lhe vem através da imprensa. Esse lhe se refere a habitante da metrópole, substituído por a ele na frase. Comenta o que vem a ele através da imprensa. Aí na letra B a gente vai ter nos assusta, já que a vemos a todo momento. Esse A vai se referir à violência. Nos assusta, já que vemos a violência a todo momento. Na número 3, a gente vai ter como são classificados os termos em destaque, esses da questão anterior. Assinale a alternativa correta. São pronomes oblíquos átonos, né? Isso já sabemos. Em relação aos verbos, na número 4, qual é a posição ocupada pelos termos em destaque? Eles aparecem antes do verbo. Aí no texto 2 você tem um estudo sobre pronomes oblíquos átonos. Eles estão falando, o texto está dizendo para você que o pronome oblíquo átono, ele funciona como objeto direto e como objeto indireto. O os, o a e o as, ele funciona como objeto direto. O lhe e o leis como objeto indireto. E o que pode ser objeto direto ou indireto é o me, te, se, o nos e o vos. E aí vocês têm os exemplozinhos, esse texto aí eu deixei só para vocês estudarem direitinho, verem o que está, da forma que ele se comporta na frase, né? Os pronomes oblíquos átonos que funcionam como complementos verbais. Texto 3 aí, a gente vai começar com esse poeminha, vamos lá. Sou uma coisa entre coisas, o espelho me reflete. Eu, meus olhos, reflito o espelho. Se me afasto um passo, o espelho me esquece. Reflete a parede, a janela aberta.
Eu guardo o espelho não me guarda. Eu guardo o espelho, a janela, a parede rosa. Eu guardo a mim mesmo refletido nele. Sou possivelmente uma coisa onde o tempo deu defeito. Poemazinho, que se você prestar atenção tem uma mensagem muito legal. Vamos aí na letra A. Na questão, na letra A não, né? No número 5. No poema, o eu lírico compara-se ao espelho. Qual é a diferença apontada pelo eu lírico entre ele e esse objeto? Resposta: o espelho não possui memória, reflete tudo que por ele passa. Já o eu lírico, ao contrário do espelho, não reflete as pessoas e as coisas com quais convive, guardas em sua memória. Vamos aí de número 6. Porque o eu lírico afirma na última estrofe: sou possivelmente coisa onde o tempo deu defeito. Porque o eu lírico se lembra de tudo o que conviveu e dos seres com quais conviveu. O tempo não foi capaz de apagar suas lembranças. Ok? Na letra C não, no número 7, ele pede para você identificar os pronomes oblíquos átonos presentes no poema. A gente vai voltar lá no poema. E aí você vai ver que a gente tem um pronome ali, ó. Me, reflete. Me, afasto. Me, esquece. São 4, tá, gente? E me guarda, ok? Grifa, sublinha, faz o que você quiser. Voltando aí na questão, número 8. Explica a colocação dos pronomes em relação aos verbos, de acordo com as regras gramaticais. Vamos lembrar das regras, então? O espelho me reflete quando o verbo não inicia a frase. Então, se o verbo não inicia a frase, você pode usar próclise. Poderia ser ênclise também, mas nesse caso foi próclise. Se me afasto, emprega-se próclise quando o pronome está próximo à conjunção subordinativa se. O espelho me esquece, mesma regra. O verbo não inicia a frase, você pode usar próclise. E o espelho não me guardo não é partícula atrativa, né? Partícula, palavra negativa que atrai o pronome para antes do verbo. Né? Espero que vocês tenham entendido todas as regras aí. Dúvidas a gente tira nas aulas, ok? Número 9 temos: de que outro modo poderia ocorrer a colocação pronominal no verso? O espelho me reflete. Por que no texto foi utilizada essa posição do pronome em relação ao verbo? O espelho me reflete-me, você também poderia usar, como já havia dito na questão anterior. Porque no Brasil a próclise ela é mais frequente do que a ênclise, né? Só por causa disso. Mas você poderia usar a ênclise ali também, ok? E na número 10 a gente tem, nos versos eu guardo a mim mesmo, refletido nele, foi empregado o pronome oblíquo tônico, mim. Se em vez do pronome oblíquo tônico tivesse sido empregado o pronome oblíquo átono, como ficariam esses versos? Ficariam: eu me guardo, refletido nele, ok? Em vez do mim, você colocaria o me, tá? É o me mim comigo, né? A gente tem pronomes átonos e tônicos. Gente, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu estou mandando já o gabarito comentado para vocês fazerem o estudo de vocês. E eu espero que vocês tenham entendido tudo de acordo com as regras. Tentei explicar tudo bonitinho. Tirem as dúvidas das nossas aulas ao vivo, tá? Ou mandem as dúvidas lá pelo Teams ou pelo Instagram. Estaremos sempre trocando nossas experiências, né? Dessa semana você não precisa mandar nenhum feedback. Vejo vocês na próxima aula. Um beijo!